Bom dia. I'm glad to see you again. Let's give those people who are coming in the chance to get here from their class. Bom dia, estou feliz em vê-los novamente. Vamos dar um pequeno tempo aí para o pessoal ir se acomodando, aqueles que estão vindo da aula. See if we have the presentation. Vamos ver se conseguimos projetar ali a apresentação. Yes, here it is. Isso aí, está ela aí. Okay. Muito bem. Today I will keep an eye on the clock, specifically Hoje eu vou ficar de modo especial com um olho no relógio, because I have the wonderful opportunity to visit Novo Tempo, porque eu tenho a Novo Tempo TV oportunidade today. especial hoje de fazer uma visita à TV Novo Tempo. And of course, since I'll be working in that area, I'll be very interested to see the place. E como agora estou trabalhando nessa área, será algo muito interessante para mim fazer uma visita a esse lugar. And many people have told me it's a wonderful place and I should look at it, and so Muitos me I will have disseram, a chance. que é um lugar maravilhoso e eu deveria dar uma olhada, e agora, hoje, terei essa But chance. since Brazil is a very big country and the distances are far, E devido ao fato de o Brasil ser um país muito grande e as distâncias serem bastante relevantes, I will try to end on time today. eu vou tentar terminar pontualmente hoje. For that reason, I apologize for not being able to answer questions afterwards. Por esta razão, eu peço desculpas por hoje não poder responder a perguntas após a apresentação. This will be possible again tomorrow. Isso será possível novamente amanhã. But there was one student who asked me a question yesterday, Mas um dos alunos me fez uma pergunta a very ontem, important question about the argument against the Antiochus Epiphanes theory in Daniel 8. um aluno me fez uma pergunta ontem muito importante no que tange a Antíoco Epifânio, em Daniel 8. And I know that one of my colleagues at Bogenhofen, Martin Pröbstle, Martin Prupslet, um dos meus colegas em Bogenhofen, na faculdade dele, escreveu um artigo sobre Daniel 8, has written a very massive dissertation about Daniel 8. e a sua dissertação é bastante pontual e massiva a respeito do capítulo 8 de Daniel. And he has come up with very pertinent arguments. E ele trouxe argumentos bastante pertinentes. So I wrote an email to him and he wrote back. Eu escrevi um e-mail para ele ontem, então, e ele já me respondeu. And he gave me an attachment where there is a brief article with the main arguments. E ele me mandou em anexo um artigo com um resumo dos principais argumentos. And I can offer to you that I put that on the same disk or the same stick where you will find the presentations. E eu ofereço a vocês que no mesmo flashcard que ele vai distribuir para a gente, depois a gente vai distribuir via FAT, todas as apresentações dele, as palestras, e ele coloca esse artigo junto. Yes, Pode sir. ser? He has sent me a short version and a long version. I can give you both. Ele me mandou uma versão longa e uma versão mais curta. Ele enviou as duas. The short version, by the way, is in the volume that was published by the BRI, the Biblical Research Institute. O volume mais curto, aquela parte mais curta, ela foi publicada pelo Instituto Bíblico de Pesquisas da Associação Geral. The last volume that was brought out by the BRI. O último volume publicado pelo Instituto Bíblico de Pesquisas. So if you're impatient and cannot wait till the end of the week, Então, se você estiver já aí impaciente e quiser essa informação antes do final da semana, go to the library. I'm sure you have that book here. pode ir à biblioteca. Certamente vocês têm esse volume aqui, o último publicado pelo Instituto Bíblico de You'll Pesquisas. find the answers there. Você vai encontrar as respostas ali. Okay. Today the bem. topic is the cultic significance of Daniel 9. Hoje nós vamos estudar sobre o significado cultico de Daniel, capítulo 9. First of all, I would like to point out to you what we mean by cult. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar com vocês o que queremos dizer quando nos referimos à palavra culto. When we talk about cult in general, Quando nós falamos sobre culto em termos gerais, we mean everything that has to do with the sacred realm
of the gods. Nós nos referimos a tudo o que tem que ver com o âmbito sagrado, onde habitam os deuses. And normally there are 5 categories that we distinguish within the sacred realm. E dentro deste ambiente, desta realidade sagrada, nós temos 5 distinções. I haven't put that to the presentation, but I think by way of introduction it would be helpful if I told you about it. Eu não coloquei isso na apresentação, mas como introdução, eu achei que seria útil acrescentar, introduzir isso a vocês. These 5 categories are not very difficult to detect because they're very logical. Estas 5 categorias não são de difícil compreensão, por serem bastante lógicas. Just think for a moment of the sanctuary or the temple. Pense por um instante no santuário ou em um templo And think of what is happening there, e pense no que está ocorrendo ali. and it will be very easy to recognize the 5 different categories that everything is happening in. E ficará bastante fácil identificar as 5 categorias onde todo o restante ocorre. The first category is space. A primeira categoria é o espaço. Of course, the sanctuary is a sacred space. Claro, o santuário é um espaço sagrado. It's in a certain place. Está em um determinado ponto geográfico. Then you also have sacred time, E depois você tem o tempo sagrado. because at certain intervals, certain things happen within the sanctuary at certain times, and those are sacred times. Porque em determinados intervalos, eventos sagrados acontecem em determinados períodos de tempo. Then you have people within the sanctuary who administer things in the sanctuary. These are the priests. So you have sacred persons. Em terceiro lugar, você tem pessoas sagradas, pessoas que são dedicadas à atividade do templo, são sacerdotes nos templos. So category number 3, sacred persons. Então, categoria número 3, pessoas sagradas. Number 4, Número 4, these persons within the sanctuary deal with certain objects, sacred objects. estas pessoas lidam, esses sacerdotes lidam com objetos consagrados, são objetos sagrados. You have the altar, Você tem o altar, you have certain vessels, você tem alguns vasos, certain articles artigos that are being used within the sanctuary precinct. que estão sendo utilizados nos rituais no santuário. So number 4 is objects, Então, sacred objects. o número 4 se refere a objetos sagrados. And number 5 is the sacred ceremonies that take place. E a número 5, a categoria 5, se refere às cerimônias sagradas que ocorrem ali. The sacrifices that are being brought Os sacrifícios que são ali realizados. in certain rites. Em determinadas condições, contextos. And if you want to know more about that, I would recommend to you to read Roy Gain. Is He's one of the scholars at the Adventist Seminary at Andrews University. in the Roy West. Gain, que é um dos estudiosos nesta área no seminário da Andrews, ele tem várias publicações a respeito se você gostaria de se aprofundar nesse assunto. For more than 10 years, I think he studied with Jacob Milgrom, a very well-known, now deceased Jewish scholar. Ele tem estudado por muitos anos com este senhor que ele mencionou, que é um estudioso judeu da parte de sacrifício, santuário, etc. If you go to the library and you look at the Anchor Bible commentary, Se você procurar pelo comentário da Bíblia Anchor, âncora, you will find a commentary on the book of Leviticus by Jacob Milgrom. Jacob Milgrom escreveu o comentário desta série no livro de Levíticos. And he has not just written one volume, but 3 on the book of Leviticus. E ele não escreveu apenas um volume, mas 3, só no livro de Levíticos. So if you have questions on the book of Leviticus,
turn to either Roy Gain or to Jacob Milgrom. Roy Game ou Jacob são as respostas para você se você tem dúvidas no livro de Levíticos. Okay, now I bem. think we can go to chapter 9. Agora acho que podemos entrar no capítulo 9. First of all, I would like to point out to you certain connections that there are with chapter 8. Primeiro eu gostaria de estabelecer com vocês algumas conexões que há entre o capítulo 8 e o 9. Basically, there are three main connectors between chapters 8 and 9. Basicamente, existem três tipos de conectores entre o capítulo 8 e o 9. And I would like you to notice that, take note of that, because it's very important for the Adventist interpretation of chapter 8 and 9. E eu gostaria que você tomasse nota desses pontos paralelos, porque eles são muito importantes para a interpretação do capítulo, tanto do capítulo 8 quanto do 9. Because even in Adventist scholarship, these connections have been denied for some time. Porque mesmo dentro no contexto erudito adventista, estas dimensões são por vezes obliteradas, o capítulo 8 e a relação com o capítulo 9. I admit it's difficult to comprehend that people would think there are no connections between Daniel 8 and Daniel 9. Eu admito que seja um fato as pessoas não conseguirem enxergar essa conexão natural entre o capítulo 8 e o capítulo 9. Realmente é difícil. But one thing should be clear. Mas algo deve estar claro. If we didn't have chapter 9, Se nós não tivéssemos o capítulo 9, we wouldn't know how to interpret the 2,300 days in chapter 8. não saberíamos como interpretar as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Because the 2,300 days are so unique, Porque as 2.300 tardes e manhãs aparecem de forma única. and there are no indicators in chapter 8 as to when the 2,300 days begin and when they end. E não há indicações no capítulo 8 com relação ao início e ao final deste período. And we would have the same fate as Daniel at the end of chapter 8. He became sick. E nós teríamos o mesmo efeito de Daniel no capítulo 8 ao não ter a interpretação. Daniel ficou doente. So let's briefly look at these connectors. Então vamos brevemente olhar esses conectores. I've given you the verses here, Eu lhes proporcionei aqui os versos já. and we are going into the Hebrew language now. Nós vamos um pouquinho visitar a língua hebraica agora. As you may know, we have two main words for the word vision. Como vocês devem saber, nós temos em hebraico duas palavras principais que se referem a visões. One word is chazon, A primeira palavra é razon and the other one is mareh. e a outra é maré, Mareh, which comes from the word ra'ah, to see. que vem da palavra rahá, que significa ver, enxergar. So in these verses that I've given you here, Então, nesses versos que eu lhes dei aqui, the word mareh appears. a palavra maré aparece. And it seems as if the prophet Daniel tried to mark the specific vision of the 2,300 days with the word mareh. E parece que o profeta Daniel está tentando marcar a visão das 2.300 tardes e manhãs com a palavra maré. The whole vision he had, Toda a visão que ele teve, he mainly calls chazon. ele simplesmente dava o nome de razon, todas as visões. But the specific vision that has this audition, you know, where he asked the question, how long, or someone in the heavenly realm asks how long, and then the answer comes, is mareh. Mas para esta visão específica, quando é perguntado por quanto tempo, a palavra que ele escolhe utilizar é maré. The second connector is the word bin. O segundo conector é a palavra bin. The B, of course, changes to a V when it is used with a participle, O B se torna em V quando é usado no particípio, which you have in verse 27, which unfortunately doesn't show in the modern translations. que aparece essa mudança no verso 27, que infelizmente não é contemplada pelas versões modernas. Because most of the modern translations say, no one could explain it to me.
Porque boa parte das versões contemporâneas dão a desculpa de que ninguém explicou isso para mim. which is not what the Hebrew says. O que na verdade não é o que o hebraico diz. In Hebrew, we have the word mevin, which just means no understanding. O, no hebraico, Understanding, and with the no before that. no hebraico nós temos a palavra mevin, que significa vin, a compreensão, o entendimento, e o me, o prefixo de negação. Não entendimento. So, the matter is, the vision is to be understood. Então o assunto aqui é que a visão tem de ser compreendida. And then there is the man Gabriel. E então há o homem Gabriel. He's called the man Gabriel. Ele é chamado ali como o homem Gabriel. So he appeared like a man, but Então of ele course, parece como homem, mas claro, we know that he is an angel. nós sabemos se tratar de um anjo. And in Christian tradition, he's considered the archangel. E na tradição cristã, ele é considerado o arcanjo, um arcanjo, Gabriel. Gabriel, which all those who know Hebrew know it means the strength of God. Gabriel, que significa do hebraico a força de Deus. Or God is my strength. Ou Deus é minha força. Or God is my hero. Ou Deus é meu herói. I should know that because my wife's name is Gabriele. E eu sei disso porque o nome da minha esposa é Gabriele. So her name reminds her every day. Então o nome dela a faz recordar todos os dias Our God is our strength. que o nosso Deus é nossa força. So, these three are mentioned both in chapter 8 in connection with the 2,300 days. Estes três elementos são apresentados no capítulo 8 em conexão com as 2.300 tardes e manhãs. And in chapter 9. E também são apresentados no capítulo 9. And what is very important in the Hebrew Bible is to look for the combination of terms. O que é muito importante de se perceber na Bíblia hebraica é a combinação que se faz de termos. You can take that as a general rule. Pode levar isso como uma regra geral. If you have a certain combination of words in one text, Se você tiver uma determinada combinação de palavras num texto, and you find exactly the same combination in another text, e você encontrar a mesma combinação em outro texto, you can take for granted that you have a bridge here. você pode concluir que sim, existe um paralelo, uma ponte aqui. These two texts have something in common. Esses dois textos certamente têm algo em comum. And this is exactly what we have here. E é exatamente o que temos aqui. The combination of the two words, bin and mare, understand the vision. A combinação das palavras bin e maré, compreender a visão, entender a visão. And then chapter 9, when Gabriel comes again, E no capítulo 9, quando Gabriel retorna, we have the additional information that he says, the vision that you saw before. nós temos a informação adicional, a visão que você havia recebido antes. So there's really no doubt Então não resta dúvida that the vision that is given to Daniel in chapter 9 de que a visão dada a Daniel no capítulo 9 is the explanation for the vision in chapter 8, é a explicação da visão do capítulo 8, which is very important. o que é muito It's importante. a very foundational insight. É uma perspectiva fundamental. So if you meet anybody who says there's no real connection between Daniel 8 and 9, Se você se encontrar com alguém então que diz, não existe conexão verdadeira entre o capítulo 8 e o capítulo 9, we don't really know anything about 1844, nós não conseguimos saber nada sobre 1844, you can always say, você pode sempre dizer, well, there are very specific connectors between Daniel 8 and Daniel 9. bem, um instante, existem conectores muito específicos entre Daniel 8 e Daniel 9. Just take the example of the man Gabriel who comes. Tome como exemplo o homem Gabriel que vem. Isn't it interesting that he only appears 3 times in the entire Bible? Não é interessante notar que o homem Gabriel aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia? Chapter 8, Capítulo 8, where he gives the explanation to Daniel for the 2,300 days, onde ele dá explicação a Daniel das 2.300 tardes e manhãs, although it's just a basic
explanation. It's not the full explanation. Apesar de se tratar aqui de uma explicação breve, não ser a completa versão, Daniel has to wait for several years until Gabriel comes back after his prayer, which we will study in a minute. Daniel tem de esperar vários anos até que o anjo Gabriel, Daniel tem que esperar vários anos até que o anjo Gabriel retorne, e isso depois em resposta à oração de Daniel que estudaremos dentro de instantes. And he gives him another vision and explains the vision in Daniel 8. E ele dá a Daniel outra visão e explica a visão do capítulo 8. And that vision in Daniel 9 has one focus. E esta visão de Daniel 9 tem um foco. And it says very clearly, the word even appears in Daniel 9. E é bastante claro, inclusive é o uso de uma palavra em Daniel 9. The Mashiach, the Messiah, The Mashiach, o Messias, the one who has been anointed. aquele que foi ungido. Now, of course, you know what is the third time that Gabriel appeared. Claro, você sabe qual é a terceira vez onde o Gabriel aparece. It's almost logical. Quase lógico, não? Almost logical. Quase lógico. It's divine logic. Lógica divina. When the Messiah was announced to Mary, Quando o Messias é anunciado a Maria. that's when Gabriel appears again. É aí que Gabriel aparece novamente. These are the only 3 times. Essas são as únicas 3 ocasiões. So God sends his archangel Então Deus envia o seu arcanjo at very significant points in human history. em pontos bastante significativos na história da humanidade. And here in Daniel we have 2 of these 3 points. E aqui em Daniel nós temos 2 destes pontos, desses 3 pontos. So I think that's a very strong connection between these 2 chapters. Então eu acredito que isto estabeleça realmente uma forte conexão entre os 2 capítulos, 8 e 9. Fourthly, we have the concern for the sanctuary. Em quarto lugar, nós temos a preocupação com o assunto do santuário. This is just to confirm what I just said. Isso vem para confirmar o que acabei de You dizer. can now see it on the screen. Você não vai conseguir ver isso na tela. And I've tried to provide a literal translation of the end of the verse 27. E eu tentei fazer aqui uma tradução literal do fim do verso 27 do capítulo 8. By the way, this verse tells you how involved Daniel was. E a propósito, esse verso conta para nós quão envolvido Daniel estava. And I would like to hold a seminar on prophets. E eu gostaria de fazer um seminário a respeito de profetas. Amazing. Seria maravilhoso. I recommend to you a book. Eu recomendo a vocês um livro Sometimes it appeared in 2 books que às vezes aparece em 2 by a partes. famous Jewish scholar named Abraham Heschel. De um estudioso judeu famoso, Abraham Heschel. A gente fala Haskell aqui. He has written a book on the prophets. E- It's called The Prophets. Ele escreveu um livro chamado Os Profetas. Very interesting insights about the prophets of the Old Testament. Perspectivas muito interessantes a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Into the prophetic office. Sobre o ofício de profeta. When I read this, I always get to thinking if maybe we also have a prophetic voice as pastors. E quando eu leio isso, eu fico me indagando e pensando, quem sabe nós tenhamos parte nesta voz profética enquanto pastores. Don't misunderstand me. I don't think that we all are prophets. Não me entenda errado aqui, não estou dizendo que todos sejamos profetas. We have a prophet in Ellen White. Nós temos como profetisa Ellen White. But still, I tend to think that we should look at the prophets in the Old Testament Mas ainda assim, acredito que nós devamos observar os profetas do Antigo Testamento and maybe get some idea on how involved a man of God really is. e, quem sabe, extrair algumas ideias com relação a quão envolvido um homem de Deus realmente está com sua obra.
To be a prophet certainly was not just a job. Ser profeta certamente não era simplesmente um emprego, um trabalho. Now you can see that here. There are many examples for that in the Old Testament. Agora você pode enxergar isso aqui também e há vários outros exemplos no Antigo Testamento. No, I think of Isaiah, I think of Hosea. Isaías, Oséias. I mean, Hosea really was involved because he had to marry a prostitute, for example. Oséias realmente teve que se envolver porque no seu ofício teve que se casar com uma prostituta, como exemplo. How more involved as a person can you be? Quão mais envolvido que isso uma pessoa pode ficar? And it was an illustration for the people of Israel. E isso era uma ilustração apenas para o povo de Israel. So here we find Daniel fainting and he is sick for days. Então aqui nós nos deparamos com Daniel desmaiando e tendo estado doente por dias. That's different from us. When we have a dream we don't understand, we forget it after 3 days. Bem diferente da gente, né? Quando a gente tem um sonho e não entende, a gente já trata de esquecer. But Daniel knew this was not just a dream. Mas Daniel sabia que não se tratava de um simples sonho. This was a direct revelation from God on history. Era uma revelação direta de Deus na história. And he was astonished by the vision, E ele ficou impressionado pela visão. but there was no understanding. Mas não houve entendimento. Now, and then it goes on, and now we go into chapter 9. E então prossegue, e agora sim entramos no capítulo 9. Daniel says that he understood something. Daniel diz que ele compreendeu algo. So what's the situation in Daniel 9? Então qual a situação descrita em Daniel 9? Daniel 8 ends with the information that Daniel is sick because he can't understand. Daniel 8 termina com a informação de que Daniel está doente porque não conseguiu compreender So o what's sonho. Daniel doing? Então o que Daniel foi fazer? He is searching for an answer. Ele está buscando uma resposta. He has the number 2,300 in the back of his mind. Ele está com o número 2300 na sua mente. And he's absolutely concerned. E ele está profundamente preocupado. Could it be that this means that the people of Israel will be longer in Babylon than anticipated? Será que isto poderia significar que o povo de Israel ficará por mais tempo em Babilônia do que aquilo que se esperava? They had been taken into captivity to Babylon. Eles foram levados cativos à Babilônia. They wanted to go back. Eles queriam retornar. And above all, it meant the presence in Babylon meant they had no access to the temple anymore. E acima de tudo, a sua presença em Babilônia implicaria em que eles não tinham mais acesso ao templo. But the temple was the central covenant institution for Israel. E o templo era o centro da aliança para o povo de Israel. The covenant that was so important for the people of Israel. A aliança que era tão fundamental para o povo de Israel. And of course, the risk was the risk that God took by entering into the covenant with human beings. E é claro que o risco que Deus assumiu ao entrar em aliança com os seres humanos That they would break the covenant. é que eles poderiam quebrar a aliança. So God, in His wisdom, planned an institution that would help the people of Israel to get back into the covenant. Então Deus planejou uma instituição na qual o povo de Israel poderia, após ter quebrado a aliança, retornar, refazer o pacto. And they had broken the covenant many times. E por muitas vezes o povo de Israel quebrou a aliança. But this time it was so bad Mas dessa vez a coisa foi tão séria that God took the harshest measure possible. que Deus tomou a medida mais drástica possível. He led them into captivity. Ele os conduziu ao cativeiro. He allowed Nebuchadnezzar to take articles from the temple of God and put them in the temple of his God in Babylon. Ele permitiu que o rei Nabucodonosor, pagão, pegasse artigos, utensílios do templo do povo de Deus de Israel e levasse para o templo do seu Deus pagão. Try for a moment to put yourself into the mind of Daniel, Tem- into the mind of an Israelite. Tente por um momento se colocar no lugar dos pensamentos na mente de Daniel, de um judeu, de um israelita. Where is God? Onde é que está Deus? Why has he been defeated? Por que ele foi vencido, derrotado?
How about salvation? E com relação à salvação, Where can we go to sacrifice? para onde nós vamos sacrificar agora? How can we receive forgiveness of our sins? Como é que nós vamos ser perdoados dos nossos pecados? Daniel remembered the prayer of Solomon in 1 Kings 8. Em 1 Reis 8, Daniel se lembrou da oração que Salomão fez. And I recommend to you that you read that chapter. E eu recomendo que você leia esse capítulo. Because when Solomon dedicated the temple, he had a long prayer. Porque quando Salomão foi dedicar o templo, ele fez uma longa oração. And among the many things he mentioned in that prayer, there's one thing he mentioned. Dentre as várias coisas mencionadas na oração, uma se destaca. He says, "Dear Lord, when your people are taken away from Jerusalem and from Israel, Ele diz: Senhor, querido Senhor, quando o teu povo for levado para fora de Israel, because of their iniquity, devido à sua iniquidade, and they turn again to you, e se voltarem novamente a ti, and they pray towards your temple, e orarem em direção ao templo, then please remember them and hear their prayer." então, por favor, lembre-se deles e ouça a sua oração. And that's exactly what we have in Daniel 6. E é exatamente o que nós temos descrito em Daniel Daniel 6. prays 3 times a day towards Jerusalem. Daniel ora por 3 vezes em direção a Jerusalém. Why is he doing that? Por que ele está fazendo isso? That's not because he has some nostalgic feelings about Jerusalem. Não é porque ele tem sentimentos nostálgicos a respeito de Jerusalém. No, it's because he remembers the prayer of Solomon. Não, é porque ele está recordando a oração feita por Salomão. And he knows this is the only chance that I can get forgiveness for my sin. E ele sabe que essa é a única chance que ele tem de encontrar perdão para os seus pecados. And this, by the way, has been taken by the Muslims as well. And their idea to turn towards Mecca takes their cue from the Israelites turning to Jerusalem. E esse hábito também foi adotado pelos islâmicos, quando se tornam para Meca para suas orações, como os judeus para Jerusalém. But even though Daniel was sure he could pray towards Jerusalem and get forgiveness of his sins, it was clear to him there was no temple anymore. Mas, ainda que Daniel soubesse que ele devia se virar para Jerusalém e orar buscando perdão, ele estava virando para Jerusalém, mas sabia que não tinha templo mais lá. So, and this is the conclusion that we draw. Então esta é a conclusão a que podemos chegar. His overall condition and his diligent search for an answer resulted from his apparent fear that God would leave the temple in Jerusalem, lay waste for a longer period of time. He feared for the salvation of Israel. A sua condição de saúde, o tormento pelo qual ele passou, é o resultado do medo de que Deus poderia ter abandonado o templo de Jerusalém e não mais estar ali por um bom período de tempo. Ele temia pela salvação de Israel por não existir mais templo. So are you with Daniel now? Você está agora entendendo Daniel You know agora? what's going on in his mind? Você está entendendo o que está passando na mente dele agora? He is sore afraid that the captivity of Israel could take longer than planned. Ele está com tanto medo de que o cativeiro do povo de Israel demore e dure mais tempo do que o que havia sido previsto. Now, you know that the chapters in the book of Daniel are always located in history. Você sabe que os capítulos do livro de Daniel são todos localizados historicamente. It's a very important device that the prophet uses to tell his audience that this really happened in history. É um recurso bastante apropriado utilizado pelo autor para esclarecer que estes fatos ocorreram na história. These are not just nice fairy tales. Não são apenas histórias da carochinha. This really happened. Isto realmente aconteceu. Now, because of this information that we have, Mas devido a estas informações we que can temos, estimate the time between chapters 8 and 9, and we come to 13 years. podemos fazer uma estimativa da distância entre o capítulo 8 e o capítulo 9, em torno de 13 anos. So for about 13 years, Daniel had to wait for an answer. Então, por 13 anos aproximadamente, Daniel teve de aguardar por uma resposta. Okay, Muito bem. let's look at the structure. Vamos agora então entrar na estrutura do capítulo. It's a very simple structure. É uma estrutura of the bastante chapter. simples.
We have an introduction and a reference to 70 years, Teremos uma introdução e referência aos 70 anos, because that's the information that Daniel gives us. He has been looking into Jeremiah. porque esta é a informação que Daniel tem por estar estudando Jeremias. I mean, he was a smart man and he was very wise and he knew his Bible. Ele era um homem sábio, conhecia bem a sua Bíblia, estudioso. And obviously there were some written things from Jeremiah already. E, obviamente, já havia algo escrito por Jeremias. And so he knew from the information in Jeremiah that God had planned the captivity of Israel for 70 years. Então ele sabia, através do estudo que havia feito do livro de Jeremias, que Deus havia planejado o cativeiro de Israel para 70 anos, que durasse 70 anos. And it's not accidental that we have the number 70 again later in the chapter. E não é algo acidental o fato de termos a menção do número 70 novamente mais tarde no capítulo. And those who have read the book of Daniel very carefully have noticed that we have a kind of little chiasm here. E aqueles que estudaram o capítulo e o livro de Daniel com mais atenção perceberam que nós temos um tipo de estrutura quiástica aqui também. 70 years is the order of the words. 70 years. 70 anos é a ordenação da frase, a ordem das palavras, 70 anos. While in verse 24, Enquanto que no verso 24, the order is weeks 70. a ordem de palavras se inverte, é semanas 70. Which has another reason. Que tem um outro motivo. I think it was William Shea who remarked, another Daniel scholar, Um outro estudioso de Daniel, William Shea, that all the numbers that are given for prophetic times in the book of Daniel destacou que todos os números que são oferecidos com implicações proféticas no livro de Daniel are written in an order that is not to be expected. são escritos em uma ordem que não é esperada. So if we have regular time, Então, quando nós temos a descrição de um período de tempo regular, the word for the number appears at first. a palavra que designa o número aparece antes. If we have prophetic time, Se nós temos a designação de um tempo profético, we have the number afterward. nós temos o número depois. So it's Erev Boker, 2300, it's weeks 70. Então, 2.300 tardes e manhãs é primeiro tardes e manhãs, 2.300, semanas 70. So here we have the introduction reference to 70 years. Then we have Daniel's prayer of repentance and supplication. Depois da introdução e referência aos 70 anos, temos a oração de Daniel por arrependimento e súplica. Then the direct answer through Gabriel. A resposta oferecida diretamente por Gabriel. And then the prophecy of the 70 weeks. E então a profecia das 70 semanas. So, what is the structure of the prayer? Então, qual é a estrutura da oração? So let me put it on the screen here for you. Deixe-me colocar na tela para você. And I would like to look at you at the prayer of Daniel. Agora, eu gostaria de convidá-los a dar uma olhada na oração de Daniel. Knowing the background now that I told you about, Sabendo do contexto, agora, como lhes falei, I think you can now much better appreciate the way Daniel prays. agora você pode apreciar bem mais a forma como Daniel ora. There are two basic elements that this prayer has. Há dois elementos básicos contidos nesta oração. One is worship, O primeiro é a adoração and the other one is confession. e o segundo é a confissão. I already told you that we can take much help, get much help in answer how we should pray from biblical prayers. Eu já lhes disse antes que nós podemos encontrar muita ajuda sobre nossas orações particulares, observando os modelos das orações bíblicas. Now we have only a very limited time to look at this prayer, Nós temos um tempo bastante limitado para olhar esta oração,
But I would encourage you to look at it some more for yourselves. Mas eu gostaria de encorajá-los a estudar um pouco mais individualmente. These two elements are very important and they're combined in this prayer. Esses dois elementos que eu mencionei são muito importantes e aparecem aqui combinados nesta oração. And it reveals a very basic insight E revela uma perspectiva básica into anthropology na antropologia and theology. e na teologia. So who is God and who is man? Então, quem é o homem e quem é Deus? And there's a very clear distinction between both. E há uma clara distinção entre os dois. God, you are awesome and you are just in all your doings. Deus, o Senhor, é grande e temível e é justo em todas as suas ações. We human beings have sinned and done wickedly. Nós, seres humanos, pecamos e fazemos o que é mal. And it's interesting that Daniel here prays as a representative of the people of Israel. E é interessante aqui que Daniel ora como que um representante do povo de Israel. He identifies himself with the people. Ele identifica-se com o povo. Maybe we can take a hint from that for our own pastoral ministry. Quem sabe possamos extrair daqui uma dica com relação à nossa prática pastoral. Daniel included himself when he confessed the sins of Israel. Daniel se incluiu ao confessar os pecados de Israel. I don't know if that is to be expected. Eu não sei se é isso que deveria ser aguardado, esperado. We think that Daniel was a very righteous man. Nós imaginamos Daniel ser um homem bastante justo, reto, But he always says we. mas ele sempre menciona e sempre usa a palavra nós. We are here before you. Nós estamos perante a tua presença. So maybe we should think about that when we pray publicly. Então, quem sabe nós devamos refletir sobre isso em nossas orações públicas também. You know, and pastors have to pray publicly. E os pastores têm Quite de a orar bit. publicamente, não é verdade? So it's good to use the word we because we as a people come to you, God. Então é importante usar a palavra coletiva. Nós, como povo, viemos à tua presença, And you can Senhor. see here that Daniel includes everybody. He includes the kings, the princes, the fathers, and all the people. E é interessante notar que Daniel inclui todas as pessoas, os reis, sacerdotes, o povo como um todo. Everybody is included. Todos são incluídos. And he repeats that even. E ele até repete esta ênfase. And this is just a recounting of what you find in the biblical text. E isso é apenas uma descrição daquilo que você encontra no texto And bíblico. you can easily see it's always worship, confession, worship, confession, worship, confession. E você vai claramente observar que sempre se trabalha esse binômio, confissão, adoração, confissão, adoração. And then it goes back, and I will show you because the prayer is so long, I couldn't put it in one slide. I just have an excerpt of the center that I will show you in a minute, because now you can see the designation, maybe you see it, it's an F with an apostrophe and an E with an apostrophe. It's already going down the mountain. You remember the chiasm? Como a oração é bastante longa, eu tive que dividi-la em alguns slides, mas nesse em específico aqui é a parte central. Lembra que nós conversamos sobre a estrutura quiástica? Esta parte que vou mencionar para vocês agora é aquela que vai descendo já a montanha. Now, for the last part of the prayer, we have a different element. Na última parte da oração, nós temos o surgimento de um elemento diferente. Two times we have a petition. Em dois momentos aparece uma petição. God is being asked, is being implored to let his face shine again about Jerusalem and the sanctuary. Daniel implora a Deus, Daniel pede a Deus que novamente o seu rosto brilhe sobre o povo de Israel. Okay. Muito bem.
let me give you the short version. Deixe-me lhes oferecer agora a versão As far curta. as far as I can tell now, No que eu posso dizer para vocês it agora, seems to be that verse 12 is the center of the prayer. parece que o verso 12 é realmente o centro quiástico dessa oração. And it's interesting that in this verse, the language becomes very universal. E é interessante que neste verso a linguagem utilizada é bastante universal. The second half of the verse, Daniel says, Na segunda metade do verso 12, Daniel diz: "For under the whole heaven, such has never been done as what has been done to Jerusalem." porque debaixo de todo o céu jamais se fez como o que foi feito a Jerusalém. And let me go on to show you the center. Deixe-me prosseguir para lhes mostrar o centro. And here you can see other elements that show us that this could be the center. E aqui você vai encontrar outros elementos que nos apontam para ser este realmente o centro. And I've marked the terms here. E eu destaquei os termos aqui, expressões aqui. You have the law of Moses Você tem a lei de Moisés in verses 11 no verso 11 and 13. e no verso 13. You have curse and disaster. Você tem maldição e desastre. Disaster comes a third time in verse 14. Desastre vem pela terceira vez, apresentado no verso But 13. here I think it could correspond with curse Mas acredito que ele corresponda aqui à maldição, because, disaster has come as written in the law of Moses, verse 13. o desastre veio como escrito na lei de Moisés, verso 13. Whereas in verse 11 it says, the curse and oath from the law of Moses. Assim como no verso 11 aparece a maldição e o pacto como resultantes da lei de Moisés. So I have the impression that this is parallel, curse and disaster. Então eu tenho a impressão de que há um paralelo aqui entre a maldição e o desastre. Let me list a few specifics that I found in Daniel's prayer. Deixe-me listar alguns aspectos específicos que eu encontro na oração de Daniel. And I would like to connect that with a very practical advice. E eu gostaria de relacionar esses aspectos com uma aplicação bastante prática. When you read your Bible, Quando você lê a sua Bíblia you really study it, e você está de fato estudando-a, you should have color pens close by. você deveria ter canetas ou lápis coloridos próximos a você. And you should try to mark different words and phrases in different colors. Você deveria marcar diferentes palavras e frases em cores diferentes. That has the great advantage that when you look at it later, you can easily detect what kind of emphases the author has given. Isso lhe dá uma vantagem quando estiver realizando uma segunda leitura, porque você já se destaca aos olhos, após você ter marcado, os elementos que são enfatizados pelo autor do texto. Something that is very striking in this prayer Algo que é bastante impressionante nesta oração is that the name of God is mentioned 26 times. é que o nome de Deus é mencionado 26 vezes. And all the main designations for God are mentioned. E todas as principais designações de Deus são aqui mencionadas. Yahweh, Yahweh, it's Elohim, Elohim and it's Adonai. e também Adonai. And all these together 26 times. E todos aparecem aqui 26 vezes. Now, we shouldn't try to interpret the number 26. I don't think it has any specific reason. Não, nós não precisamos aqui tentar interpretar a simbologia do número 26, acho que não tem razão para isso. We should avoid trying to interpret everything in the Bible. A gente deveria evitar tentar interpretar cada ponto que aparece na Bíblia. But it just shows that this is really a supplication prayer. Mas- He is really imploring God. Mas isso realmente demonstra que é uma oração de súplica, ele está implorando a Deus.
Another thing that I find interesting is that Daniel acts like a priest who intervenes for his people. Outro detalhe interessante é que Daniel aparece aqui como um sacerdote que está intervindo em favor das pessoas. We have that several times in the Bible where people stand in between God and man. Nós temos isso várias vezes relatado na Bíblia, onde alguém se coloca entre Deus e o povo. And the word in Hebrew for priest, kohen, means someone who stands. E a palavra em hebraico para sacerdote, kohen, significa aquele que se coloca, Standing between God and the people. aquele que se coloca entre Deus e o povo. Something that I just mentioned here that really deserves more study are the similarities between this prayer of Daniel and Solomon's dedication prayer in 1 Kings 8, which I already mentioned. Outro detalhe que eu já mencionei e merece estudo mais aprofundado são as semelhanças estabelecidas entre a oração de dedicação do Templo de Salomão, em 1 Reis 8, e aqui a de Daniel. I believe that Daniel's prayer in Daniel 9 proves how well acquainted Daniel was with Solomon's prayer in 1 Kings 8. Eu acredito que a oração feita por Daniel, no capítulo 9, indica o conhecimento que Daniel tinha da oração de Salomão, realizada ali, descrita em 1 Reis capítulo 8. And we have clear cultic connotations that means the focus is on the sanctuary. E nós temos uma conotação cultica clara, o que enfatiza ser este o centro do capítulo. And let me briefly give you the indications for that. E deixe-me brevemente lhes dar os indicativos para isso. Just register the verses here. 9:16. Apenas registrando os versos, capítulo Your 9, city, verso 16. Your city Jerusalem, your holy mountain. A tua cidade, Jerusalém, o teu santo monte. So here you can see, even when only the city of Jerusalem is mentioned, it obviously has to do with the sanctuary. Always the sanctuary is in view. Então, sempre quando se menciona a palavra Jerusalém, é que aparece o santuário. O santuário está sempre relacionado à cidade de Jerusalém, o santo monte. Jerusalem is the center of salvation. Jerusalém aparece apresentada como o centro da salvação. And in 17 you have your sanctuary, then in 18 the city. No verso 17 você tem o teu santuário, no verso 18 você tem a cidade. And then in 19 again for your city. E novamente no 19º verso, a tua cidade. 20 for the holy mountain of my God. 20 aparece o santo monte de meu Deus. And then very interesting information, the man Gabriel reached me about the time of the evening offering. E uma informação que aparece bastante interessante no verso 21, o homem Gabriel me alcançou na hora das ofertas da manhã, do sacrifício da manhã. I've written extensively about that, but Eu escrevi bastante sobre isso. today this should be enough information. Mas para hoje isso já serve de uma dica, informação importante. At the end of the day we have the so-called mincha offering. No final do dia nós temos a oferta, o sacrifício minhah. End of the day in this case means late afternoon. Fim do dia significa o fim da tarde. And this was always considered a time for repentance and confession E era of sin. considerado um tempo para arrependimento e confissão do pecado. So it's interesting. Daniel prays towards Jerusalem. Então é interessante notar, Daniel ora em direção a Jerusalém. He prays for forgiveness of sins. Ele ora pedindo perdão dos And pecados. Gabriel, it's specifically stated, comes at the time of the evening offering. E Gabriel, ele vem exatamente no momento da oração da tarde, da oferta da tarde. Why is God doing that? Por que Deus está fazendo isso? Obviously, he acknowledges that the focus is the sanctuary. É óbvio que ele está reconhecendo que o foco, o centro aqui é o santuário. And then, Então, 23, he no says, verso I've come to 23, tell you for you are greatly beloved, therefore consider the matter and understand the vision. ele diz, eu vim para lhe dizer porque você é muito amado, então considere o assunto e compreenda a visão. It's almost unnecessary to ask the question, É which quase vision? desnecessário fazer a pergunta, que visão? Of course, it's the vision of the 2,300 days in chapter 8. Claro, se refere à visão dos 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. And here I list just the cultic terminology in the prophecy of the 70 weeks. E aqui eu estou listando a terminologia cultica na profecia das 70 semanas. So here we have the summary, and with this I will close. E então aqui nós temos um resumo, e com isso encerrarei a I palestra desta manhã. return now to the cultic connection
with chapter 8. E eu volto aqui ao assunto da conexão cultica entre o capítulo 8 e 9. 70 weeks are cut off from the 2,300 days. 70 semanas são cortadas das 2.300 tardes e manhãs. And it's very clear from our logical thinking that this must be the meaning of this word. E é muito claro pela lógica qual deve ser o significado desta palavra. Because if we do not acknowledge Porque se não that reconhecermos the 70 weeks are cut off from the 2,300 days, que as 70 semanas são cortadas, retiradas dos 2.300 tardes e manhãs, the whole exercise becomes absurd. todo o exercício se torna absurdo. Then Gabriel Então would Gabriel have lied. teria mentido. Because then the 70-week prophecy is not an explanation for the 2,300 Porque days. então as 70 semanas não se apresentam como explicação dos 2.300 dias, como ele So, prometeu. and what happens here? Então o que acontece aqui? The Messiah is announced to end the sacrificial system with his own death. O Messias é anunciado encerrar o sistema sacrificial com sua própria morte. Thus, the 70 weeks are part of the special time that is given to the people of God. Portanto, as 70 semanas são parte do tempo especial dado ao povo de Deus. First Israel, Primeiro Israel, then all believers, e então todos os crentes, to fix their salvation through the services of the sanctuary, earthly and heavenly. para consertar a sua salvação através dos serviços do santuário, tanto na terra quanto no céu. And Daniel has a priestly function and reestablishes the covenant by repenting and confessing the corporate sins of Israel. E Daniel exerce uma função sacerdotal por reestabelecer o pacto de arrependimento e confissão corporativa, coletiva dos pecados de Israel. And you know, the wonderful thing is that Daniel receives a confirmation directly from God through Gabriel E o maravilhoso é notar que Daniel recebe uma confirmação da parte de Deus através de Gabriel, and he uses the very special word for Daniel. e ele usa uma palavra bastante especial para Daniel. In Hebrew, it's the word chamudot. E em hebraico é a palavra hamudot. The English translation calls it, you are beloved, you are the beloved. A tradução em inglês aparece como tu és amado, o amado. The word literally means something precious. A palavra significa literalmente algo precioso. You are precious in God's eyes. Você é precioso aos olhos de Deus. And the 70-week prophecy affirms the willingness of God to give Israel a second chance. E a profecia das 70 semanas afirma o desejo de Deus de dar a Israel uma segunda chance. And I think the chapter 9 in Daniel shows us E eu acho que o capítulo 9 em Daniel nos demonstra that it is very important that there are people who stand up for the people of God. que é muito importante que haja pessoas que se levantem pelo povo de Deus, And who identify with the people of God que se identifiquem com o povo de Deus and may experience the affection and the willingness of God to intervene. e que experimentem o afeto e o desejo de Deus da intervenção. So let us go away from here with the affirmation that God is on the side of his people. Então saiamos daqui esta manhã com a confirmação de que Deus está do lado do seu povo. And he has sent his only begotten Son E Ele enviou seu único Filho to save each one of us. para salvar cada um de nós. Thank you for your attention, Obrigado por sua atenção. and I wish you a good day. And I don't know if we still Desejo a sing a todos song or we pray. We pray. Desejo a todos um We bom pray. dia. Well, then I would ask you to stand for a Convido word of vocês prayer. a ficarem em pé para uma oração final. Our God, Nosso the Deus, God of Daniel, Deus de Daniel, thank you for being such a God obrigado por seres tamanho who Deus, tells his prophets what you have planned. que contas aos teus profetas o teu plano. Thank you for the wonderful news that the Messiah would come and has come, E obrigado pela boa nova da vinda do Messias and that a prophecy is given that reaches into the end time. e de que a profecia se estende até o fim dos And tempos. thank you for the insights that we may gain, E muito obrigado pelas perspectivas que podemos adquirir, and that everything seems to turn around the sanctuary, this center of salvation. de que todas as coisas se tornam para o santuário, o centro da salvação. Help us to understand today that we are meant, that we are in the middle of this
ourselves. Ajuda-nos a compreender que nós fazemos parte disso, estamos no meio dessa situação. Thank you for your salvation. Obrigado por tua salvação. We praise your name. Nós louvamos o teu nome. And thank you for also taking us through the rest of this day E obrigado por nos conduzires durante o restante desse dia with your special blessing. com a tua bênção especial. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amém.